Olá, amores. Sou a professora de Biologia, professora Lúcia Santos. Dando continuidade ao estudo da ecologia, hoje nós vamos falar de dois assuntos: dinâmica de populações e pirâmides ecológicas. Uma aula simples, porém cheia de detalhes. Quando se fala em dinâmica de populações, o que é isso? Ela trata do aumento e da diminuição do número de indivíduos em uma população natural. E o que é uma população? Vamos relembrar. A população é um conjunto de seres da mesma espécie que vivem numa determinada área, em um determinado momento e que estão interagindo. Para estudar a dinâmica de uma população, é preciso levar em consideração algumas taxas, como a taxa de natalidade, que é o número de indivíduos que nascem nessa população, a taxa de imigração, o número de indivíduos que entram nesta população, a taxa de mortalidade, o número de indivíduos que morrem, e a taxa de emigração, o número de indivíduos que saem dessa população. Então, o que faz acrescentar o número de indivíduos na população é a taxa de natalidade e taxa de imigração. E o que faz diminuir esta densidade populacional é a taxa de mortalidade e a taxa de emigração. E aí, nós podemos continuar falando no seguinte, olha, a gente diz que a população está em crescimento quando a taxa de natalidade mais a taxa de imigração é bem maior do que a taxa de mortalidade e a taxa de emigração. A população está em declínio quando a taxa de natalidade mais a taxa de imigração é menor do que o número de mortes e o número de saída desses indivíduos. E a população está em equilíbrio quando a taxa de natalidade mais a taxa de imigração é igual à taxa de mortalidade e à taxa de emigração. Portanto, essas taxas têm que ser levadas em consideração quando você vai fazer o estudo de uma dinâmica da população. Mas, além dessas taxas, nós precisamos observar que existe uma palavra chamada potencial biótico e a resistência ambiental. O que é o potencial biótico? É quando uma população ela vai crescendo em condições ideais. Mas, para que não aconteça um crescimento exagerado dessa população, é necessário que exista a resistência ambiental. A resistência ambiental são fatores que vão regular o crescimento para que tudo fique em equilíbrio. Então, existem fatores do meio que podem influenciar esse potencial biótico ou essa resistência ambiental. Por exemplo, o clima, o espaço, o alimento são fatores que podem ser favoráveis em determinado momento e aumentar esse potencial biótico dessa população. No entanto, esses fatores eles podem ser desfavoráveis em determinado momento e agir como uma resistência ambiental para equilibrar o crescimento dessa população, o número de indivíduos nessa população, essa densidade populacional. Então, é muito importante observar que numa população pode ter uma competição também, pode ter um predatismo, pode ter um parasitismo, que pode funcionar como uma resistência ambiental e ser desfavorável para o crescimento naquele momento dessa população. O predador, no caso do predatismo, ele controla o número de presas e o número de presas vai controlar o número do predador. O parasitismo o parasita controla o número de hospedeiro e o hospedeiro controla o número de parasitas. E agora nós vamos falar das pirâmides ecológicas. Para falar em pirâmide ecológica, nós precisamos relembrar um pouquinho sobre cadeia alimentar. Lembrando que a cadeia alimentar sempre começa com o capim, ou seja, com o produtor. O produtor é sempre o primeiro nível trófico, que é o nível de energia, e ele é quem produz seu próprio alimento, é o ser autotrófico. É ele quem capta a energia solar. Se esse coelho comeu o capim, ele é chamado de segundo nível trófico, portanto, consumidor primário, porque é o primeiro que comeu na cadeia alimentar. E geralmente ele é um herbívoro. A raposa veio comer o coelho, ela é considerada o terceiro nível trófico ou consumidor secundário, porque comeu o consumidor primário. Se a onça comer essa raposa, nós teremos o quarto nível trófico e será chamada de consumidor
terciário. E o que é uma pirâmide ecológica? A pirâmide ecológica, ela é uma representação gráfica, ela vai representar graficamente a quantidade de indivíduos nessa cadeia. Ela pode ser uma pirâmide de números, uma pirâmide de biomassa, ou ela pode ser uma pirâmide de energia. É interessante também ressaltar que sempre a base de uma pirâmide é o produtor. Lembra que sempre uma cadeia alimentar inicia com o produtor. Nesse caso aqui, nós temos uma pirâmide de números. Você observa que a base aqui é o capim, ela foi comida pelo coelho, o coelho pela raposa e a raposa pela onça. Se eu falar em números, o que eu posso ter aqui? Suponhamos que eu tenha 50 pés de capins foram comidos por 8 coelhos. E esses 8 coelhos podem ter sido comidos por 4 raposas e essas 4 raposas podem ter sido comidas por 2 onças. Note, o tamanho desta... Cada retângulo desse aqui, ele representa um determinado elemento na cadeia alimentar. Então, o tamanho dele vai representar graficamente, no caso aqui, pirâmide de números, cada um desses vai representar uma quantidade. Note que aqui é maior, aqui é um pouco menor, menor e menor. Ou seja, à medida que você vai passando da cadeia, o número de indivíduos aqui, ele foi diminuindo. Então, essa aqui é uma pirâmide ecológica, que nós vamos chamar de pirâmide direta, tá? Porque ela não está invertida. Mas nós temos outro tipo de pirâmide, que é a pirâmide de biomassa. A pirâmide de biomassa, ela representa a quantidade em quilo. Por exemplo, suponhamos que aqui eu tenha 20 quilos de capim, que foram comidos por 40 quilos de coelho. Note que aumentou. Esses 40 quilos de coelho foram comidos por 80 quilos de raposa, e esses 80 quilos de raposa foram comidos por 120 quilos de onça. Essa pirâmide você nota que é invertida, mas observe, a base sempre é o produtor. Então, nós podemos ter uma pirâmide direta, como nós vimos anteriormente, mas nós podemos também ter uma pirâmide invertida. A pirâmide de energia, ela nunca será invertida, porque o que nós estudamos na aula passada, que à medida que um animal vai se alimentando do outro, essa energia vai diminuindo. Por quê? Porque a passagem de energia numa cadeia alimentar, ela é decrescente. O capim absorveu energia solar, já usou parte dessa energia no seu metabolismo e quando o coelho comeu o capim, ele não come a mesma quantidade de energia. Então, essa energia ela vai diminuindo. Você nota, então, aqui, bem maior, né? O capim, aí aqui o coelho, a raposa e a onça. Então, a quantidade de energia, ela será sempre decrescente. Então, nós nunca poderemos ter uma pirâmide de energia invertida, já que ela não aumenta, ela pode só diminuir. Aqui você tem uma pirâmide de números diferente, uma pirâmide de número invertida, onde eu posso ter aqui uma árvore sendo comida por 50 lagartas, e essas 50 lagartas sendo comidas por 3 ou 4 aves. Então, note, é uma pirâmide invertida, uma pirâmide de números. Então, a pirâmide de números ela pode ser direta ou ela pode ser invertida. Lembrando que nessas pirâmides não aparecem os decompositores, porque eles podem estar em qualquer tópico aqui. Uma árvore pode ser comida pelo decompositor, ou a lagarta, ou a ave. Aqui a pirâmide de biomassa é uma pirâmide direta, né, onde nós temos as árvores sendo comidas por lagartas e as lagartas por aves. Então, gente, lembre-se, pirâmide de números e pirâmide de biomassa podem ser diretas ou invertidas. A pirâmide de energia, ela nunca será invertida. E sempre a base da pirâmide é o produtor. Então, a largura de cada degrau representa a quantidade desses indivíduos. Amores, continue se cuidando. Espero vocês na próxima aula. Até breve e bons estudos.